bem, pessoal, olha só. A renúncia de Jânio Quadros causou transtornos políticos que abalaram o Congresso Nacional. A solução encontrada para a posse de João Goulart na presidência em 61. Muito bem, vamos lá. O Jânio Quadros ele assume a presidência em março de 61. Tá? Fica na presidência até agosto de 61. Tá? Esse é o período efetivo. Ele, no caso, toma posse em janeiro, mas isso não vem ao caso. Esse pouco tempo de governo aqui acaba sendo marcado por alguns fatores estranhos, como, por exemplo, aqui, a condecoração de Che Guevara, que causa muito transtorno, porque a direita conservadora no Brasil, os grupos conservadores, não aceitavam a condecoração de um revolucionário ligado à Revolução Cubana, seja com qualquer condecoração, mas ele foi condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é uma alta condecoração militar. O pessoal não gostou muito disso aqui, não. Outra, o Jânio Quadros ele tomava medidas muito impopulares, como por exemplo o caso dos biquínis proibidos. Então, são coisas assim absurdas mesmo. O resultado é que com esta situação meio complicada, o Jânio Quadros, ao renunciar, ele causa um transtorno brutal maior do que a sua própria presidência, porque a partir do dia 25 de agosto, data da sua renúncia, o presidente, então, que deveria ser o João Goulart, o vice-presidente em questão, ele não estava aqui no Brasil, ele estava na China. E aí se espalha a mais variada situação de informações deslocadas e treslocadas até mesmo. De que o João Goulart é um comunista, de que ele é um socialista, que ele vai implantar uma república sindicalista no Brasil e assim por diante. O resultado disso é que militares de tendências conservadoras ligados aos Estados Unidos e tudo mais, e grupos civis também ligados aí no caso a tendências conservadoras, direitistas e tudo mais, acabam tentando promover o impedimento da posse do presidente João Goulart. O que aconteceu em virtude disso? Se fosse impedida a posse, isso é um golpe, como seria feito inclusive mais tarde em 64. O que aconteceu para não rolar esse golpe em 61? Ocorreu a formação da chamada Frente Legalista ou da Legalidade. Essa frente legalista ou da legalidade acaba conseguindo, através de negociações, que o presidente João Goulart assumisse, só que sob o regime parlamentarista. É sobre isso a questão. Tá? Então veja lá comigo no enunciado. A solução encontrada, que é o parlamentarismo, para a posse de João Goulart na presidência, em 61, veja, na letra A, conseguiu harmonizar os interesses e afastar as dificuldades políticas, com Tancredo Neves, político da UDN, como primeiro-ministro. Bobagem, Tancredo Neves é da velha política varguista, PSD, PTB, que eram os partidos contrários à UDN, portanto falso. Não teve a participação de militares, bobagem, eles estão aqui, mas apenas o partido político mais forte, a UDN, sob a liderança de Tancredo Neves, bobagem como anterior. Não conseguiu desfazer as tensões políticas por inteiro. Sim, porque o parlamentarismo é uma solução paliativa, mas não resolve. Sobretudo a insatisfação de grupos da burguesia, olha os civis, e de militares, olha os militares, que temiam as propostas defendidas por Jânio. Está certíssimo. Né? Que aqui no caso, mais tarde, em 63, 64, ele dá mostras disso aí através do quê? Puxa, lá das reformas de base. São as propostas que ele coloca a público em 63 e 64, mas que a galera já tinha medo lá em 61. Não teve a participação de forças de esquerda, teve na oposição, em razão das relações que o novo presidente tinha com o varguismo. Bobagem. Teve amplo apoio dos militares mais expressivos politicamente e dos partidos políticos de ideologia liberal, como a UDN e o PSD. O PSD é liberal, a UDN é conservadora. Falso, portanto. Correto apenas a letra C.